Muita paz, irmãos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar algumas dicas para vocês que querem aprender a memorizar as escrituras, né? Uma forma de ler para que você possa memorizar as escrituras. Então, a primeira coisa é ler repetidamente de forma simples, de forma calma, em um lugar silencioso. Então, essa é a primeira dica, é ler repetidamente. Como é que eu recomendo, né? Eu recomendo você ler todos os textos em capítulos, e você ler um único livro. Então você se dedicar a um livro somente e você vai ler aquele livro para você memorizar o que tem em cada capítulo, de forma superficial, e indo para as coisas mais complexas posteriormente. Então, o livro que você está lendo é Mateus. O que é que fala o livro de Mateus? Perguntas vão também estar o tempo todo dando norte e orientando você sobre a sua perspectiva de leitura. Então, se você está lendo para memorização, você vai ler para saber o que está escrito e saber o que não está escrito. São os dois tópicos principais. O que o livro diz, o que o capítulo diz e o que está escrito e também o que não está escrito são os exercícios que eu faço para memorização das escrituras e das coisas que são mais importantes a princípio, porque no início o mais importante é você realmente ler e saber o que está escrito. Depois é você partir para os estudos para compreender aquilo que está escrito, por que está escrito daquela forma, quem foi que escreveu, em qual tempo, ocasião, para que cultura, para que evento, porque Deus orientou ou não aquilo. Então, esses textos bíblicos são complexos, né? São textos que foram escritos em torno de 1500 anos. Então, cada autor estava em uma localidade diferente, sobre o domínio de um povo, de uma cultura diferente muitas vezes. E Deus tinha uma palavra profética para cada momento também específico. Tudo isso, de forma acumulativa, traz para nós ensinos profundamente importantes, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz que tudo que antes foi escrito para nosso ensino, certo? Então, tudo que foi escrito por Deus foi escrito para uma direção clara sobre aquilo que Deus é, aquilo que Deus quer, o que Ele está fazendo, o que é de fazer, sobre a sua pessoa e sobre a sua glória. Então, a imagem e semelhança de Deus é expressa também nas escrituras, e nós podemos entender, agora que estamos lendo lá no Instagram o livro de Mateus, capítulo 1, capítulo 2 em diante, eu posso aqui estar exemplificando com vocês, para vocês terem algo muito mais concreto e na prática do dia a dia. Então, eu já falei para vocês que o certo é vocês saberem o que o livro de Mateus fala como um todo. Então, a princípio, vocês podem estudar o livro de Mateus de forma extremamente superficial, sem muitos detalhes. Ou seja, a princípio, entender não é o mais importante. Eu vou repetir para você ficar bem, assim, para ficar bem claro para você. É impossível entender os livros da Bíblia lendo uma só vez, de uma forma que seja realmente saudável. Você vai entender algumas coisas, mas é muito pouco com relação à linguagem bíblica. Então, compreender o que Deus fez antes, os outros livros, e a história, como eles comunicam as coisas, é extremamente importante. Então não acho que você vai começar a estudar aqui álgebra, fórmulas de segundo grau, né? Aquelas coisas que a gente estuda às vezes na faculdade em cálculo. Você não vai pegar isso no maternal, no jardim 1, na primeira série. Então a Bíblia também é assim. Não adianta você ler um livro e querer aprender tudo, ou querer tirar todas as suas dúvidas e entender aquele livro a princípio. O importante é você entender que Mateus é um livro de relato histórico do nascimento do ministério de Jesus Cristo, e ele é apresentado como o rei de Israel, e as profecias de quem é esse rei, de como ele vai reinar, de como vai ser a sucessão e as vitórias que esse rei vai tendo até assumir o trono, até assentar no trono físico em Israel. Os textos bíblicos têm uma linguagem, ela é histórica também, tem muitas coisas que são relacionadas à cultura, e nós precisamos, com calma, passar pelos processos. E o primeiro dele é leia repetidamente o livro de Mateus. Eu digo a vocês, leia pelo menos 3 vezes cada capítulo. Toda vez que vocês leem, leia uma vez o capítulo 1, depois vocês leem mais 2 vezes o capítulo 1. De que forma? Eu leria, se eu pudesse, também de voz audível, falando e me ouvindo, lendo, falando e me ouvindo. E depois eu faria perguntas sobre o que eu li. Então, Mateus é o livro que fala sobre um rei. Esse rei nasceu em um lugar chamado Belém, e ali vai desenrolar a história do nascimento, de como ele, as evidências do ministério e a importância deste rei com a autoridade. Então, o que vai frisar é a vida do rei reinando, ou o processo dele reinar. É isso que vai ser mais importante. Jesus já vai ser estabelecido em Mateus capítulo 5, estabelecendo um decreto real. Ele vai falar, olha, Moisés disse isso, porém o meu decreto, no meu reinado é outro. Então, Jesus já estabelece uma autoridade superior a Moisés ali em Mateus capítulo 5, decretando que tudo que Moisés falou era apenas
um nível daquilo que Jesus irá fazer. Moisés falou, ó, não adultere, que isso é ruim. Deus não gosta de adultério. Eu digo a vocês que no meu reinado, para os meus cidadãos, nem mesmo pensar em adultério. Então Jesus elevou o nível, dificultou ainda mais, trouxe um novo rigor para uma nova lei, para um novo reinado, um novo contexto desse mesmo reino, na verdade. Ou seja, um upgrade, um nível a mais ao qual Jesus estava estabelecendo. Então há uma mudança aí de rigor de lei, porque a lei agora é para uma lei, para os de maior idade penal e não mais para os de menor idade penal. Então o rigor da lei agora é para a eternidade e não mais para o seu corpo. Mas Jesus vai decretar danos no corpo espiritual e também na alma, consequências eternas que antes não eram frisadas na lei de Moisés. Então compreender o livro de Mateus, ele vai exigir de você um pouquinho mais de paciência junto comigo, né? Vamos estar lendo ali no Instagram os livros, os capítulos do livro de Mateus, mas você precisa tirar ali do capítulo 1, por exemplo, fazer perguntas, como eu já li lá, eu só vou fazer as perguntas que auxiliam a memorização. Já aconselhei vocês a lerem pelo menos 3 vezes, eu vou ler uma vez só lá no Instagram, mas eu quero que vocês tenham isso, se é a primeira vez que vocês estão lendo, ou se vocês têm dificuldade de memorizar os textos, leiam pelo menos 3 vezes cada capítulo, né? E então vocês vão poder abstrair, vão poder tirar dos textos muito mais informações e ter em mente fresca muito mais conteúdo de cada capítulo. Então, o que diz respeito o capítulo 1? O capítulo 1 pode ser dividido em 2 partes principais, que é uma parte que fala sobre a genealogia de Davi, que vai findar na vida de Jesus ali. Jesus é o fim daquela genealogia. E ali também vai estar claro, iniciando lá em Abraão, mas ali vai estar claro uma evidência tanto da família de Jesus, como na segunda parte, o nascimento de Jesus, como foi que ocorreu, como foi que os seus pais souberam desse nascimento. Esse nascimento é um cumprimento de profecia lá de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, e também no capítulo 7, versículo 14. Então, uma virgem a conceber, que virgem é essa? Isaías falou sobre esta virgem, mas lá em Mateus vai se manifestar, materializar essa profecia, e o cumprimento dela vai estar ali em Mateus capítulo 1. Então, temos como gravar muito mais facilmente se a gente pensa o que fala o capítulo 1 de Mateus. A genealogia de Jesus e o nascimento de Jesus. Tudo de forma superficial. Você não precisa decorar os nomes. Você só precisa saber que a genealogia de Jesus, depois, uma segunda etapa. Você pode saber o primeiro e o último mencionado na genealogia de Jesus. Tem Mateus capítulo 1, você pode ir aprofundando, né? O que é que diz sobre o nascimento de Jesus? Aonde foi que Jesus foi mencionado nas Escrituras? Qual foi os profetas que profetizaram sobre o nascimento de um menino que seria chamado de o Deus que habitará conosco? Um menino que foi chamado de Pai da Eternidade, que nasceria de uma virgem. Quem foi que profetizou? Em que capítulo está? Em qual versículo está isso mencionado? Quantos anos essa profecia tem para se cumprir? Então, isso aí já são estudos a respeito do capítulo de Mateus, capítulo 1, que vem das perguntas. A partir do... O que está escrito lá? Está escrito sobre a genealogia e está escrito também sobre o nascimento de Jesus. Mas quem é Jesus? O que significa a palavra Jesus? Por que ele é mencionado como Cristo, ou ungido, ou Messias? Por que ele é chamado também de Emanuel, Deus conosco? Por que ele foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento? Qual a importância dessa pessoa? Por que ele está sendo mencionado como filho de Davi em primeiro lugar, no primeiro versículo? Esse é o título, ou o início deste livro. Então, a importância de você começar a decorar algumas coisas e começar a fazer perguntas vai te conduzir a estudos mais profundos e entendimentos mais profundos da Escritura, que você pode começar comigo e a partir daí não tem fim, né? Você pode ver que eu vou estar conduzindo vocês, trazendo também ensinamentos, trazendo algumas evidências bíblicas e contextos históricos, coisas que eu já sei, já conheço, pegando alguns quebra-cabeças do Antigo Testamento para você entender também o Novo, porém você pode, por si próprio, pela sua sede, pela sua fome, aprender muito mais, mas eu posso ser um tutor, né? Um balizador, um alho, uma babá que vai conduzir você em alguns entendimentos que provavelmente você não tenha, e eu posso ser um acelerador do seu conhecimento das Escrituras, se você quiser. Então comenta aí quais são suas dúvidas, o que é que você quer que a gente comente aqui nos próximos vídeos, e o que você achou que ficou muito aquém daquilo que você estava com expectativa. Eu vou tentar ao máximo aqui estar trazendo novos conteúdos para que você aprenda mais sobre a Escritura. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu companheiro que você acredita que quer conhecer mais das Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Shalom.